Olá, bem-vindos ao Saúde Só por Hoje, o programa que se preocupa com o seu bem-estar físico, mental e emocional para que você pense na sua saúde um dia de cada vez. E nesta edição você verá: nutricionista fala sobre alimentos ideais que suavizam os sinais do organismo apresentados nesta época do ano, onde predomina a baixa umidade do ar. Médico vascular falando sobre uma das possíveis complicações da diabetes, o pé diabético. E mais, podóloga dá dicas de como cuidar desse problema que ocorre com frequência em pacientes acometidos pelo diabetes. E no final do programa você vai acompanhar dicas de relaxamento no quadro Momento Zen com Juliana Marconato. O Saúde Só por Hoje está no ar, não saia daí, a gente volta já. Relaxe diante da correria do dia a dia com escaldapés, banhos e meditações, sushô, reiki, gessoterapia e Konindu. Monte seu pacote. Conheça o Odara Spa e equilibre seu corpo, mente e espírito. Tudo que você encontra em um salão de beleza tem na loja do cabeleireiro. Móveis, equipamentos e acessórios, cosméticos, coloração, maquiagem. Alameda Paulista 2470, Vila Xavier. Olhos irritados, garganta e vias aéreas nasais secas, alergias mais intensas, esses são alguns dos sintomas característicos da baixa umidade do ar. Para deixar o corpo protegido do ambiente seco, os cuidados com a alimentação são fundamentais na estratégia de hidratar melhor o organismo por meio de uma boa ingestão de líquidos. Acompanhe dicas de alimentação para esta época. Época de tempo quente e seco. Quais os líquidos que devemos ingerir para hidratar e nutrir o nosso organismo? Quem vai responder é a nutricionista Tatiane. Tatiane, quais são esses líquidos indicados? Olha, nessa época do ano, além da água, né, que é o alimento primário que a gente deve ingerir, que é uma média de 30 ml por cada quilo de peso que você pode estar fazendo em casa. Então, uma média de 2 litros a 2,5 litros. Nós temos também os outros líquidos com nutrientes, por exemplo, a água de coco, que apresenta bastante potássio, que diminui o inchaço, né? Assim, além de outros nutrientes também. Temos os chás, que também têm as propriedades fitoterápicas, né, nutricêuticas, e que também podem ser consumidos gelados nesta época do ano. E os sucos de frutas, que sempre vão ter as vitaminas, vitamina C, vitamina E, antioxidantes, desintoxicantes, que vão estar limpando o nosso organismo, além de estar hidratando. Esses líquidos, esses 2,5 litros, então, indicado ao dia, concentrem todos esses exemplos que você citou agora, é isso? Não isso. É necessariamente a água? Não, você pode estar variando, incluindo, dando preferência para metade, mais ou menos, de água, e o restante pode estar incluindo com os demais líquidos. E a gente percebe também que o inchaço é um dos sintomas dessa época, né? Isso é por conta da alimentação ou só da falta de líquido? Como que funciona? O tempo quente, ele acaba fazendo com que a nossa circulação fique um pouco mais lenta, né? E isso faz com que a gente retenha mais líquido. Então, a hidratação vai ajudar muito a melhorar essa parte circulatória e diminuir o inchaço. Nós temos os alimentos também que acabam causando inchaço no nosso organismo, que são aqueles que retêm mais líquido à base de sódio. Então, os industrializados contêm muito mais sódio, não só industrializados salgados, mas também os doces, como os refrigerantes à base de cola, adoçantes também contêm sódio. Então, temos que ficar atento aos rótulos. E os alimentos muito ricos em gordura e açúcar, tá? Então, frituras, doces, sorvete, massas com bastante quantidade de gordura também devem ser evitadas nessa época do ano. Dá preferência para produtos naturais, como frutas, verduras e legumes. E as 6 refeições do dia não pode mudar. Exatamente. Comer de 3 em 3 horas, porque isso vai ativar o seu metabolismo e fazer com que ele
consiga fluir e trabalhar naturalmente. Agora segue uma dica para essa época do ano. Os sucos naturais são sempre bem-vindos, tanto pelos seus sabores diversos e misturas, como por serem refrescantes para hidratar todo o corpo. O problema é que, para aproveitar as vitaminas e minerais concentradas na polpa, a bebida deve ser ingerida imediatamente após o preparo. Ao tirar a casca ou cortar a fruta, as vitaminas oxidam e se perdem. Depois do intervalo, você vai saber detalhes sobre a prevenção e cuidados do pé diabético com um médico vascular e uma podóloga. E vai acompanhar também dicas motivacionais no quadro Momento Zen. Não saia daí, o Saúde Só por Hoje volta já. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. Núcleo de Dança Ju Marconato. Qualidade e excelência no ensino da dança do ventre. Dançar faz bem ao corpo e à alma. Permita-se, redescubra uma nova mulher dentro de você. Informações pelo site www.jumarconato.com.br. As alterações no organismo do paciente diabético são numerosas. Um dos principais medos dos portadores de diabetes é serem vítimas de pé diabético. Tipo de lesão que, quando não é bem combatido, pode levar à incapacitância e, em situação ainda mais difícil, a amputação do membro. Acompanhe detalhes sobre a patologia com o médico vascular, Dr. Michel Nasser. Dr. Michel, o que é o diabetes? Edi, o diabetes nada mais é do que os níveis elevados de glicemia, quer dizer, o açúcar no sangue, acima de 110 no exame de glicemia. A importância da glicemia. A glicemia para os pacientes diabéticos é sempre importante estar em níveis abaixo desse número, porque aí você tem todos os órgãos funcionando normalmente. E isso a gente detecta através de exames? Normalmente exame de sangue, o exame de sangue é muito utilizado, ou mesmo aquelas fitinhas que a gente consegue nos postos de saúde, ou mesmo em alguns consultórios médicos, ver os níveis de glicemia. Entendi. Porém, isso a gente consegue detectar através de sintomas ou não? Como que funciona? Muitas vezes o diabetes é assintomático, tá? Muitas vezes a pessoa não tem sintomas. Quando a glicemia está muito alterada por muito tempo, os primeiros sintomas, o paciente normalmente tem uma fome muito grande, uma intensa vontade de comer, uma enorme vontade de tomar líquidos, tomar água, e além da fome e da vontade de tomar água, o paciente também vai várias vezes ao banheiro. Então, indivíduos que vão inúmeras vezes ao banheiro, principalmente à noite, urinar, pacientes que têm uma fome aumentada e que estão tomando muita água, devem procurar o seu médico. Para uma prevenção. Existe prevenção do diabético? Sim, a prevenção é a coisa principal do diabético, né? Os pacientes que têm diabetes, os pacientes que têm história familiar de diabetes, quer dizer, se o pai é diabético, se a mãe é diabética, esses pacientes devem frequentemente, a partir dos 35 anos de idade, começar a cuidar e ver se tem diabetes. Né? E existem alguns tipos de diabetes? Porque a gente já ouviu falar de diabetes emocional, diabetes tipo 1, enfim, quais são os tipos do diabetes?
Isso é muito importante, Edi. Isso é bom a gente explicar para as pessoas que a gente tem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes juvenil, que aparece nas pessoas mais jovens, e que normalmente esses indivíduos precisam da insulina, que é um hormônio, para compensar essa falta desse hormônio que aumenta a glicemia. Então nós temos o diabetes tipo 1, que é o mais infantil, e o diabetes tipo 2, que é da pessoa mais um pouco idosa, que está no sobrepeso e que tem a história familiar muito importante. O diabetes tipo 1, normalmente, que depende de insulina, normalmente não é passado de pai para filho, não tem uma história familiar importante. São casos isolados. E existe, a gente ouve muito falar no pé diabético, né? De onde vem toda pessoa que possui o diabetes, ela pode ter problema no pé também? Como é que é essa integração aí do diabetes com o pé? Pois é, o doente que tem diabetes, ele tem inúmeras complicações durante o curso do diabetes em sua vida. Na área de cirurgia vascular, o que é mais importante que a gente chama de pé diabético. O pé diabético são deformidades que ocorrem durante esse período longo de diabetes que esse indivíduo tem na vida. Então, esse pé diabético, a gente pode ter ele por problemas vasculares, quer dizer, o diabetes altera as artérias que irrigam aquele membro, fazem com que aquelas artérias progressivamente ocluam. Então, esse paciente vai ter um pé diabético isquêmico, quer dizer, sem circulação, ou por causa também do diabetes, com o passar do tempo, esse paciente também pode ter um pé que a gente chama de pé diabético neuropata. Então, o diabético com mais de 5, 10 anos de diabetes, ele já começa a ter uma sensibilidade do pé alterada. Ele não sente o pé, ele não sente a ponta dos dedos. Muitas vezes esse paciente tem um sintoma de queimação nas pernas, queimação nos pés. Então, os indivíduos que sentem muitas queimações nos pés, dor, mesmo peso nos pés, às vezes chegam no consultório da gente com esses sintomas e aí você vai diagnosticar esse paciente está com diabetes. Então, a queixa de queimação nos pés, dores nas pernas ao caminhar, está relacionado muitas vezes a diabetes. E muitas vezes o paciente não tem o diagnóstico de diabetes, passa a tê-lo no momento que vem no cirurgião vascular. Com certeza. E quais são os cuidados para quem já sabe que tem o diabetes, né, e já está nesse momento da sensibilidade dos pés? Existem alguns cuidados, algumas precauções importantes, doutor? Eu sempre digo, o pé diabético depende de uma assistência integral ao doente. Não é só o cirurgião vascular, não é só o endocrinologista. Nós temos que ter um programa, uma atividade em conjunto entre vários profissionais da rede pública, desde aquele indivíduo que vai de casa em casa, que é o agente comunitário de saúde, investigar os pacientes nas suas casas se tem diabetes, até o profissional médico, o endocrinologista, ou mesmo o cirurgião vascular, ou neurologista, todos integrados no tratamento dessa doença. Porque realmente a diabetes hoje é uma enfermidade que vem crescendo. Sim. A população está ficando mais idosa, nós estamos atingindo idades que antes não se atingia 70, 80 anos na média da população brasileira, e o diabetes tem aumentado. Então hoje a gente tem por volta de 10 a 15% da nossa população diabética em Araraquara, o que é um número muito grande.
positivas. Sempre que vier algum pensamento de medo, de mágoa, de tristeza, substitua por alguma dessas frases e repita, segundo a autora Louise Hay, de 300 a 400 vezes por dia, pois quando temos um problema, é esse número de vezes que o repetimos em nossa mente. Então faça uma mentalização positiva dessas frases todos os dias. O programa Saúde Só por hoje fica por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reapresentação aos sábados às 10 horas da manhã. E agora você também pode acompanhar pelo site www.edifrediane.com.br. E você, pensou na sua saúde hoje?